página 45, esse subtema, o poder espiritual vence o impossível. Por quê? Porque o impossível, irmãos, a própria palavra está dizendo, se é impossível, é algo que não está visível à carne. A carne só vê aquilo que é tangível, a própria ciência baseia-se em quê? Em fatos concretos, né? Então, por isso que só o poder espiritual vence o impossível. E o apóstolo fala exatamente isso aqui na página 45, ele diz: existem coisas invisíveis na vida espiritual. É por isso que ela é mística, ou seja, nem todos os nossos olhos podem ver. Quem não professa a fé, quem não acredita em Jesus e principalmente não conhece a graça de Deus, acaba mesmo entrando para quê? Para o misticismo, né? Ela se torna uma coisa mística. Para nós não. Para nós ela tem que ser uma coisa verdadeira, totalmente tangível aos olhos espirituais. E na última terça eu falei, não sei quantos se lembram, né? Eu falei, o poder espiritual vence o invisível. Eu trouxe para essa interpretação extensiva e eu falei, o poder espiritual vence o invisível. Eu não sei quantos se lembram aqui, mas nas aulas anteriores eu repeti algumas vezes essa frase: a mente humana mente para a gente, né? Alguém se lembra? A mente humana mente, diga, a mente humana mente. Mas a mente de Cristo nos revela as verdades bíblicas. Então, enquanto a mente humana mente para a gente, né, aquele homem exterior que Paulo disse que se corrompe, que é o homem das aparências, é o homem do imediatismo, é o homem dos impulsos da carne. Eu digo sempre que os impulsos são da carne e os insights são de Deus. Então, enquanto esse homem exterior se corrompe e é suscetível a essas mentiras, está acessível, e às vezes conta tantas mentiras e mente tanto que a mentira se torna verdade, porque há uma máxima aí fora, inclusive a política usa muito isso. Desculpe, eles dizem isso, eles usam isso e fazem uso disso, que a mentira repetida muitas vezes torna-se uma verdade mentirosa, que atrai muita gente. Cuidado, não existem verdades mentirosas nem mentiras verdadeiras. A verdade só se confirma pela verdade. Desculpe, sem ser e sendo redundante, é verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Diz que a mentira tem pernas curtas, mas também diz que a verdade dói. Não sei quem já sentiu a dor do crescimento, é exatamente no fêmur, já viu? No fêmur, aquela dor que a pessoa tem, todos aqui passamos por isso. Agora, eu me lembro bem, porque a minha filha Luísa, né, que agora está com 15, vai fazer 15 anos, né, e há uns 2 anos ela reclamava de dores nas pernas, desde pequenininha, e ela hoje parece que tomou broto de bambu, está mais alta que todos nós lá de casa, né, com 15 anos vai fazer, agora em junho do ano que vem, né, amor, vai fazer 15 anos, e ela sentia essa dor. Então, será que é por isso que a mentira tem pernas curtas? Olha aqui, tudo a gente explica na escola de capacitação. Eu não, a graça de Deus comigo, hein? Olha que quem criou esse ditado conhecia a verdade de tudo isso. Porque se não tem a dor do crescimento, não cresce. O meu fêmur espiritual, não quero que pare de doer nunca. Olha o que a gente cria aqui, hein? Nessas feiras. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Eu tenho um fêmur espiritual. É a dor do crescimento, é aquela dor que Paulo disse: eu sinto dores de parto até ver Cristo ser formado em vós. Agora que eu matei a charada, gente. Porque a mentira bota panos quentes. A mentira bota o lixo embaixo do tapete. Cuidado. Porque a mentira, ela até se acomoda bem com as verdades mentirosas. Então vamos ter esta visão de que enquanto a carne nunca acerta,
O espírito nunca erra. Vamos buscar o homem interior, porque ele sente a dor do crescimento dia a dia, ele se renova, ele supera, seja o que for, a pressão que estiver, ele supera, ele vai reagir no espírito, ele vai ver o invisível. O invisível é que vai trazer força para ele continuar lutando e avançando, alinhado à verdade pura, genuína. E somente de Cristo vai nos revelar isso. Romanos 7, 22 a 25, Paulo diz assim, vamos fazer uma remissão aqui na página 45 do livro. Paulo diz, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está vendo? O homem interior. Para não parecer que eu estou criando qualquer coisa aqui, né? Mas vejo nos meus membros, ele está falando, vejo, sabe, na minha força do meu braço, na minha existência, nas minhas ansiedades, ele está dizendo na parte humana, ele vejo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Ele está falando, porque eu tenho na mente a mente de Cristo. Aí ele já se reporta. Então ele está aqui numa tertúlia, está dizendo, os membros, a parte da carne, os impulsos, né? Você tem que pegar o que vem no impulso da carne, filtrar com a mente de Cristo que está na tua mente, no coração, meditação na palavra, muita meditação na palavra. Desculpe, leia menos a Bíblia e medite mais na palavra. Entende? Não leia a Bíblia com tanta pressa. Não tenha pressa, igual eu escutei há poucos dias um doutor da lei dizendo para mim, não, porque eu li a Bíblia 10 vezes no ano passado. Eu falei, meu Deus, e você sabe onde está escrito, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venham mesmo a ser desqualificados? Ele, não. Eu falei, então te peguei. 1 Coríntios 9, 27, tem que decorar. Melhor que você ler a Bíblia é você decorar alguns versículos muito pessoais, muito personalíssimos. Entende? Ah, você sabe onde está escrito, cuida de ti? Porque a lei cuida de todo mundo, mas não cuida de si. Julga todo mundo, reclama de todo mundo, põe defeito em todo mundo. Ontem o apóstolo falava isso na live, maravilhosa a live ontem do nosso apóstolo. Ele dizia, a pessoa fica culpando e acusando todo mundo. Na psicanálise a gente chama isso de transferência. Você fala muitas, cuidado, porque quando você fala mal de alguém, você está falando de você mesmo, porque quando você julga, a palavra diz que você julga com o pior que você tem. E aí, meu amado, tem que ser uma questão de inflexão, uma questão de meditação, uma questão de introjetar mesmo a palavra e procurar versículos que sirvam para você de apoio. Eu falei, vem cá, tu conhece? Está lá em 1 Timóteo 4,16, vê se não está. Vamos pular para 1 Timóteo 4, 15 e 16, que Deus está me insistindo com essa passagem. Joás querido, medita estas coisas. Está vendo? A Bíblia, não tem um versículo que fala, leia a Bíblia. Ele fala para meditar. Quando Deus fala a Josué, ele fala, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Aqui Paulo fala a Timóteo, medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Porque também tem a pessoa que se acha. Foi outra coisa que o apóstolo disse ontem. A pessoa se acha, só que ninguém acha. Nós temos os 3 eus, que eu não sei se já falei aqui há pouco tempo, ou se foi numa reciclagem. Quando você puder, da sua casa, às sextas-feiras, no YouTube de Missões, ligue-se com a reciclagem ministerial ao vivo, que é uma bênção. Acho que foi na última reciclagem que eu falei isso. Nós temos os 3 eus. É o eu que você conhece, que está dentro de você, que só você conhece, ninguém conhece. O que está dentro de você, só Deus. Só Deus. É o eu que você tenta passar para o outro, né? Quando você se expressa, quando você fala, e o eu que realmente o outro tem de você. São 3 eus. E muitas vezes, geralmente, esse eu que o outro faz de você, principalmente se ele não estiver em graça, e você não vai gostar nada de saber. Entende? Então vamos buscar esse eixo aí, olha, para que realmente seja de verdade o teu progresso, ele seja manifesto, porque contra fatos não há argumentos.
E contra argumentos baseados em fatos, não há argumentos. Por isso que o pregador sobre o altar, ele quanto mais experiências firmes com Deus ele vive, mais eloquente ele se torna. Porque ele cria coragem de pregar a verdade. Porque ela tem se confirmado na sua vida. Esse irmão que, um amigo de longas datas, e ele está num ministério, irmãos, desculpem, não vou nem dizer o nome, eu sou ético, mas um ministério que massacra as pessoas com a lei. E ele diz, porque eu li 10 vezes a Bíblia no ano passado e tal, e agora já estou lendo por tantas vezes. E eu disse, e você sabe onde está isso aí? Alguns versículos que eu citei, só vou citar esses dois, senão não daria o tempo. Eu estou pregando com o meu testemunho, que minhas conversas, meus passeios, acredita, eu estava com ele. Olha que nós vivemos um tempo fora, nós nos conhecemos, nenhum dos dois éramos evangélicos. Quando a gente saía junto, vocês não vou nem contar, ingloriamente confesso o que a gente fazia. Nós éramos dupla da Polícia Ferroviária Federal, esquece o resto. Hoje, eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho, né, amor? E a gente conversa muito, e sempre sobre as coisas do reino, caminhando na beira da praia. Teremos outros motivos, não é verdade? Às vezes nem o gigante a gente olha, que está lá dormindo, a gente fica andando ali, falando tantas coisas do reino. E eu sei que Deus preparou esse momento, com certeza. E ele foi anotando e marcando no celular dele em vermelho. Depois terminamos com uma oração, cada um. Olha como muda as coisas, né? E eu dizia, você tem que decorar. E ele está recebendo, ele está entendendo, graças a Deus. Ele frisou, colocou em vermelho na Bíblia do celular dele, porque eu falei, importante você ficar com isso, porque isso é que vai fazer a diferença na nossa vida. E aí vem o 16 que diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque às vezes a pessoa, até começa, mas depois não continua, porque isso aí ele diz agora, continua nesses deveres. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E essa salvação é da soteriologia, não é que você vai poder levar alguém para o céu nas costas. Salvação de ir para o céu já está definida por Deus, é personalíssima e cada um sente por si. O que eu digo sempre é o seguinte, se você ama a pessoa, irmão, se a pessoa partiu, não fica julgando, achando, será que foi para o inferno? Fique com a melhor versão, acredite que foi para o céu. E deixa o resto com Deus. Uma coisa é certa, a obra da terra que aquela pessoa teve sendo salva, acabou, cumpriu, e agora eu amava, eu vou acreditar que foi para o céu e pronto, nunca vou julgar negativamente uma pessoa que eu amo. Senão no dia que você partir, vão dizer que você também foi para o inferno, sabia? Desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Essa salvação do sotéria é uma salvação genérica, é uma salvação ampla, é trazer qualidade de vida espiritual, é salvar você dessas crises horríveis, dessas lutas aqui da terra. Uma das frases que eu sempre digo é crise. Ok, seja provação, seja tentação, eu confronto, eu enfrento, eu aprendo. Vou repetir, é crise. Ok, o mundo vive em crise. É de crise em crise. A história da existência humana é crise. Seja provação, seja tentação, eu confronto, eu enfrento, eu aprendo. Foi Billy Graham que disse um dia, uma sábia palavra, ele disse, eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho, ou eu aprendo. Ele disse, continua nesses deveres, você vai salvar primeiro você e depois aos seus ouvintes. Isso é a segurança da graça, irmãos. Onde eu passo, eu estou servindo a Deus, acredite. É isso que é a minha vida. Sabe? Onde eu passo, seja lá fazendo fisioterapia, seja andando de Uber, eu digo, dê um Google agora. Olha que soberba, né? Poderia ser. Eu falo, dê um Google no meu nome, coloque lá Daniel Anacleto. Você vai ver coisas que você vai gostar. Claro, se for de Deus, né? Se Deus inclinar o coração, aí já não é comigo. Está entendendo? Eu não vou julgar. Eu não vou bater a porta do inferno na cara de ninguém. Desculpe, a do inferno, se pudesse, bateria. Eu não vou bater a porta do céu na cara de ninguém. Isso é entre Deus e a pessoa. Eu não sei o que acontece às vezes num leito de morte. Então você tem que lançar a palavra.
às vezes num leito de morte. Uma vez eu vi uma senhora, estava na Polícia Ferroviária Federal ainda, estávamos perseguindo um pessoal que estava fugindo da gente com drogas e tal. Eu passei a tocar ali de Deodoro e tinha uma jovem senhora sentada nos trilhos. E logo passamos por ela, eu vi o trem. E eu olhei, tive a lembrança de olhar. Deu tempo de eu ver aquela mulher que tinha ficado sentada ali para se suicidar. Eu não sabia, claro, né? Lógico, senão teria tirado. Mas deu tempo de eu ver aquela mulher tentar sair. E fazer assim com o braço e tentar sair. Mas o trem pegou e matou. Deus permitiu. Mas e naqueles segundos ali? Houve um arrependimento, sabia? Pelo menos ela não queria mais morrer. Você está entendendo? O meu paizinho, meu pai, num determinado momento da vida que ele não aguentava, por isso que eu digo para você, atenção, vamos ter muita atenção com a nossa vida, muito cuidado, irmão, desculpa, às vezes eu paro aqui, preciso, porque há um momento hoje, tem muita gente se suicidando, irmãos, muita gente se suicidando por causa da miséria, por causa da fome, por causa do desemprego, gente. E o meu pai uma vez tentou suicídio, sabe, ele tomou meio copo de arsênico. Quem conhece isso sabe que seria suficiente para matar na hora. Naquela época ainda, meu pai ficou 3 dias em coma, nem sei se chegou a ser atendido em hospital, porque estava no interior aí, só sei da história, eu ainda era muito jovenzinho, e meu pai não morreu. Sabe por que ele não morreu? Porque ele tinha um chamado de Deus para morrer aos 78 anos como pastor de uma comunidade. Viu a graça de longe, viu na minha vida a graça. Meu pai que um dia chorava, orava e até jejuava, porque lá na lei eles jejuam, porque ele via o filho que aos 5 anos de idade, que sou eu, que foi prometido desde o ventre da mãe para ser um Daniel. Aos 5 anos de idade eu cantava nos cultos de ar livre em cima das cadeiras. Eles me colocavam em cima de uma cadeira e eu cantava. E me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser um pastor. O meu pai que me via com 2 armas na cintura aos 24, 25 anos de idade. Tal era a violência que havia chegado à minha vida, com esse mundo aí andando como os demais, porque a lei não tinha me ensinado a graça que o Daniel prometido à minha mãe precisava saber. Eu aprendi nesse ministério através da vida do apóstolo Miguel Ângelo. Veja a gratidão que eu tenho a Deus. Esse meu pai não podia ter morrido naquela época, e ele sobreviveu porque Deus não permitiu. Mas às vezes tem pessoas que Deus permite. Então ele tinha um chamado, primeiro de pastorear ainda pessoas, e depois de ver o próprio filho vivendo já a graça de Deus, né? Olha porque eu prego, irmãos, com essa eloquência. Porque às vezes, para quem quiser me julgar na carne, vai parecer uma vanglória. Vai parecer que eu estou me exaltando. Vai parecer que tem uma soberba, alguma coisa. Não, irmãos, é a verdade de Deus. A verdade que veio desde o ventre da minha mãe e que eu só vi confirmada aqui, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo. A graça de Deus, a ciência. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, você vai ser um Daniel, aquele homem da ciência, que ela falava, porque Daniel traz profecias, né? Eu orava, ela dizia, Daniel era um homem de oração. Eu cresci ouvindo isso, eu não via isso nos ministérios, desculpe. Que Paulo, quando fala, se refere a isso, não precisa ir lá, é muito texto bíblico, mas Gálatas 1, 8 e 9, não precisa ir lá. Depois vocês olhem em casa, Gálatas 1, 8 e 9, é bom trazer caneta e papel para anotar, e você pela internet também, Gálatas 1, 8 e 9, Paulo quando se refere às pessoas que não conhecem a graça de Deus, ele diz, nem é outro evangelho, não há outro evangelho. O evangelho que traz essa salvação aí do sotéria, o evangelho que traz vida espiritual, o evangelho que além de levar você para o céu, igual eu acredito que os da lei vão também, é lógico, traz o céu para a terra, nos traz a qualidade de vida espiritual. Em Romanos 7, do 22 ao 25,
que a gente estava lendo, Paulo diz, há uma lei guerreando na minha mente, ou seja, a lei do pecado que está na mente humana, que é a mente que mente para a gente, e a mente de Cristo, que é a mente do homem interior, que é a mente que pode atingir essa revelação da palavra, que é a mente que se renova de dia em dia. Olha o que ele diz no versículo 24, ele chega a dizer assim, me faz prisioneiro, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, essa conscientização de entender, de separar, peraí, até onde vai a carne? Até onde está o limite? Até onde eu posso pisar? Até onde eu não vou ofender o Espírito Santo? Irmãos, é um cuidado muito grande. Não dá para negociar com certas coisas. Então, amados, a nossa mente humana é limitado por aquilo, primeiro, que ela pode perceber. Segundo, por aquilo que o inimigo lança com dardos o tempo todo, porque o mundo, o mistério da iniquidade já opera. Paulo diz isso na sua epístola. O mundo espiritual das trevas provoca situações. E terceiro, pela realidade que o mundo nos apresenta. São três coisas. Enquanto que a vontade de Deus, Romanos 12, diz que quando a gente é transformado pela renovação da nossa mente, não precisa ir lá não, Romanos 12, de 1 a 3, a gente é transformado pela renovação da nossa mente, meditando na palavra que é o culto racional, a gente se liga mesmo, a gente quer mesmo absorver, a gente não julga nada, nem ninguém. A gente presta o culto racional e diz que a gente experimenta uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, contra aquilo que é a debilidade, a nossa carne, né, que fica limitada ao que vê, contra aquilo que o mundo espiritual das trevas arroja contra nós o tempo todo, e contra aquilo que a terra nos apresenta, que são as mentiras verdadeiras e verdades mentirosas, mentiras repetidas que se tornam verdadeiras. O apóstolo até usa aqui na página 47, ele fala sobre o pacote de biscoito, ele diz, tem gente que acredita num rótulo de papel de biscoito, né, aquele rótulo de biscoito, e de lá tem tanta miligrama disso, daquilo, uns são sem sal, outros são com sal, outro é na água e sal, a pessoa acredita. Semana passada eu disse, não acreditem, porque hoje, inclusive com a inflação, eles estão dizendo, tem tantas gramas, se você for pesar, tem tantos gramas, se você for pesar, não tem. Estão roubando a gente, estão colocando 2 bolachas a menos, o quilo de feijão não tem mais 1 quilo, é 980 gramas, 990, e por aí vai. Desculpe, se eu fosse falar que tem coisas que não posso ficar falando publicamente, senão dá problema, o YouTube até censura. Vamos então entender. Só a mente espiritual pode crer no que está na Bíblia e pode atingir este poder emocional. A Bíblia não tem poder motivacional, irmãos. Não confunda poder motivacional com poder emocional, porque motivação é uma coisa curta. A mentira tem poder motivacional. Quanto a mentira agradável, cuidado. Eu digo sempre, o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o perfeito te constrói. O bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o perfeito te constrói. Romanos 12, que eu já citei agora há pouco, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, mas ela é perfeita. Tem que estar com isso tudo. Só ela traz o elo da perfeição. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz o homem natural, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Faça uma remissão, a gente vai chegar aqui na página 48, você já pode fazer essa remissão aqui, olha. O homem natural, para a gente fundamentar mais isso, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Então, meus amados irmãos em Cristo, minha família espiritual, família da fé, o problema não é o problema. O problema é o valor que você der ao problema. O problema é se o problema, algumas vezes e muitas vezes, acreditem, chegar a ser um apoio para você, aquela autocomiseração. Às vezes a pessoa passa até a gostar do problema. É tão bom ficar internado. Graças a Deus nunca fiquei, irmãos. Eu oro, porque até hoje eu nunca passei um dia no hospital. Eu oro para que não precise isso. Oro, não sei, não quero aqui determinar nada, eu quero ter o sim ou amém de Deus. Eu oro para não precisar, porque eu acho triste essa coisa de internação, mas sabe que tem gente que gosta. Não, é porque lá no hospital, tinha tanta enfermeira cuidando de mim, eu fiquei amigo de todas elas. Eu ouvi essa semana uma pessoa muito querida dizendo isso, com um sorriso nos lábios. Mas eu fui tão bem tratada, sabe que eu acho que se deixasse, morava no hospital o resto da vida, porque tinha lá, entra uma hora, dá uma beliscadinha na veia, outra, a carência. Cuidado, irmãos, cuidado, porque a atenção, tem uns que às vezes vêm a mim, eu já vi isso, passaram pela minha vida e vão continuar passando, eu vejo isso, só queriam atenção. Atenção todos querem. Conselho, quase ninguém segue. Atenção todos querem. Conselho, quase ninguém segue. E eu não estou aqui para dar atenção. Aliás, eu não, a graça de Deus comigo. Estou aqui para dar conselhos. Conselhos bíblicos, conselhos da palavra, conselhos espirituais. E ai de mim, o da carne. Agora é o espiritual falando para o da carne, ó. Como Paulo às vezes falava sempre, né? Ai de mim, se eu não ouvir o meu homem interior. Ai de mim. Ai de qualquer pregador, seja ele qual for, esteja ele na ocupação que estiver. Ai dele, se não ouvir o homem interior. Então, meus amados, o problema é quando o problema se torna o centro das suas atenções. Vamos fechar aqui na página 50. Deixa primeiro só eu fazer uma leitura rápida aqui, olha, do que nós vamos continuar na semana que vem. Nem vou lá na página 50, nós vamos continuar aqui da página 48, olha. Nós vamos ler Hebreus 11, 27 para fechar com esse texto, e na aula que vem, na aula 14, nós vamos continuar daqui. Diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Falava de Moisés, ao libertar o povo do Egito. Ele via o invisível, e olha que naquele tempo era de uma maneira diferente, por isso que eu resolvi, Deus comigo, continuar daqui para frente, na semana que vem, porque a gente vai mexer um pouquinho com esse trato de como era no tempo de Moisés, e como é hoje no tempo da graça, essa relação do homem espiritual, para nós vivermos o poder emocional que somente e mais nenhum outro lugar o crente vai encontrar. É o poder da fé. Está aí também, o apóstolo inclusive fala sobre isso no livro. Tudo vai ficar para a semana que vem. O poder da fé, que eu tenho dito aqui já algumas aulas, eu vou repetir finalizando. Fé é a menor palavra bíblica, mas é o único remédio que livra o cristão deste mundo, do medo e dos problemas que vão tentar nos invadir pela nossa carne, pelo mistério da iniquidade ou pelas propostas do mundo. A fé,
o menor remédio, a menor palavra, mas o maior e único remédio do cristão, a Bíblia e o poder emocional. Esta foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual de hoje. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Graça e paz. Obrigado, Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.